E aí, gente? Oi! Olá, tudo bem? Tudo bem? E você? Tô ótimo, você me ouve bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo também? Tô. Ótimo, vamos lá. Primeiro, queria agradecer minha convidada por ter aceitado o convite de participar dessa live para a gente conversar um pouquinho sobre esses modelos, futuro do trabalho, né? Então, assim, queria contar para o pessoal como foi que eu achei a Maíra, né? Porque eu estava assistindo uma live sobre o futuro do trabalho, a Maíra estava contando lá sobre a experiência dela, enfim, sobre as vivências, e já estava super me empolgando ali, ouvindo tudo que ela tinha para falar, até que ela citou um livro que eu amo, que é o livro que chama Alma e Moral. Aí eu falei, pô, essa mulher tem que ser minha amiga, porque assim, quase ninguém conhece esse livro. Essa mulher falando desse livro numa live, a gente tem que chamar ela para conversar. E aí, gente, boa noite. Tem umas crianças gritando aqui do lado onde eu vou fazer a live. Se vocês ouvirem gritos, é porque eu estou do lado de uma quadra. Eu moro do lado de uma quadra de basquete, de futebol, de vôlei. Crianças brincam, essa hora tá calor pra caramba aqui em São Paulo hoje, tá todo mundo Ah, na rua. demais. E aqui não tem uma função de, tipo, me silenciar, né, enquanto você tá falando. Então, vocês vão ouvir gritos de criança, vai fazer parte aqui do nosso processo Essa no dia de hoje. brincadeira. Eu não tô ouvindo barulho, não. Não, que bom. Então, que bom que vocês não estão vindo, ótimo. Então, a gente segue o baile aqui Tá normalmente. super tranquilo. Então conta pra gente, Maíra. Quem é a Maíra, né? Afinal, o que a Maíra faz? Por que ela pode contribuir com esse tema? Ah, só um parênteses, né? Eu gosto de falar por que eu chamei a Má, né? Porque o meu tema é numerologia. As pessoas vão me perguntar, nossa, mas o que numerologia tem a ver com o futuro do trabalho, né? E na verdade tem tudo a ver, porque as pessoas me procuram muito, normalmente em momentos que elas estão passando por crises existenciais e boa parte dessas crises estão relacionadas a emprego e trabalho. E a queixa delas, muitas vezes, é que elas querem mudar, mas elas não sabem nem por onde começar. Elas não têm ideia do que elas podem fazer. Muitas, assim, sabem que não gostam do que fazem, mas não têm ideia por onde começar. E outras até sabem o que gostariam de fazer, né? Alguma coisa do passado, alguma coisa de quando elas eram pequenas, mas elas não têm coragem, né? Então, eu penso que a numerologia ela é uma ferramenta de autoconhecimento, de você se aprofundar no seu ser. Só que se você tiver muitas crenças que te atrapalham, você não consegue exercer realmente esse ser, aquilo que você é, a sua essência, né? Então, assim, a sua fala me remeteu muito a isso, né? Quantas crenças que a gente precisa quebrar, e você é um exemplo de uma pessoa que quebrou uma crença, principalmente em relação a essa coisa do mundo corporativo, né? Então, conta pra gente um pouquinho de você, Mar. Tá ótimo, obrigada, então, pelo convite, né? Eu sempre gosto de compartilhar a minha história, né? Não que um exemplo de alguém quer dizer que todo mundo vai ter o mesmo resultado, que todo mundo vai conseguir a mesma coisa, mas eu gosto de compartilhar a história no sentido de dizer para as pessoas que é possível, assim, né? Não é impossível. Às vezes a gente pensar é muito distante da minha realidade e tal, e eu tenho muito prazer de contar isso para dizer para pessoas que é possível, principalmente para mulheres, de que isso também é possível, assim, né? De uma maneira geral. Bom, eu sou Maíra Blasi, eu sou Agile Coach, né? Eu sou especializada em agilidade. Agilidade é uma nova forma de trabalho que surgiu ali de empresas de tecnologia, para quem não sabe. E eu sempre fui interessada, na realidade, em novas formas de trabalhar. Durante a minha carreira, eu trabalhei muitos anos com marketing e vendas, e eu sempre me incomodei muito em como as empresas lidavam com as pessoas, como a liderança lidava com as pessoas e com os processos e com o trabalho. Eu tive muitos feedbacks de insubordinação, de inadequação, apesar de dar muito resultado. Eu sempre gerava algum tipo de incômodo nas pessoas, né? E com isso eu fui transformando minha carreira. Eu já mudei de carreira algumas vezes, né? Então eu vim de vendas, depois eu fui para marketing, depois para trade marketing e agora muito voltada para agilidade nos últimos anos e também para comunicação não violenta, autogestão. E outras práticas que sejam relacionadas ao futuro do trabalho, a fazer o trabalho de uma outra maneira
E principalmente é tudo que diz que o futuro vai ser mais colaborativo, mais baseado em confiança, né? Eu acho que a gente veio numa mentalidade do comando e controle, muito vinculada à revolução industrial, mas cada vez mais a gente percebe que não dá para tratar os seres humanos como máquina e que os recursos naturais eles se esgotam, né? Se as máquinas substituem supostamente os seres humanos, o que vai acontecer no lugar? A gente vai ter o dinheiro, mas as pessoas não vão ter trabalho, né? Tudo isso foi me gerando inúmeros questionamentos. Então, por isso, hoje eu trabalho como consultora, professora, palestrante pela Perestroika, pela Terra, eu trabalho em rede, associado a algumas consultorias e a essas escolas, tratando desses temas de liderança, autogestão, agilidade. E, além disso, eu também sou saxofonista, que é uma outra coisa que eu gosto de compartilhar muito, que eu aprendi a tocar saxofone depois dos 30 anos, porque eu sempre gostei muito de carnaval e como boa agoniada que eu sou, não satisfeita só de gostar do carnaval, eu resolvi que eu tinha que fazer alguma coisa de prático. E aí eu comecei a estudar saxofone meio assim, já tô com 30 anos, não sei tocar saxofone mesmo, se eu aprender bem, se eu não aprender tá tudo bem também. Nesse meio tempo acabaram surgindo as obscênicas, eu sou cofundadora de uma fanfarra formada somente por mulheres aqui em São Paulo, que são as Legal. obscênicas, e que é uma fanfarra feminina e feminista, e também toco no Bloco Pirata, que é um outro bloco também de brasilidades aqui de São Paulo. Então, eu já cheguei a fazer show no STESC, pelas obscênicas, em festas, a receber cachês mesmo por isso, né? Então, hoje eu também considero que saxofonista também é minha profissão. Né? Então, eu sou palestrante, eu sou professora, eu sou consultora e eu sou também artista, musicista aí do carnaval. É um pouco de tudo isso aí, porque tentei resumir um pouco e eu vou aprofundando na minha narrativa na medida que você for me perguntando. Legal. Não, isso é muito legal, né? Você falou que você já foi questionada nas empresas por insubordinação, né? E isso é muito assim do seu mapa que eu vi, né? Que a gente até brincou, né? Você falou assim, você falou do meu mapa, é muito parecido com o que eu sou mesmo, né? E, gente, a Maíra, ela é expressão 1, né? Ela é expressão e impressão 1, ou seja, 1 é o número da coragem, das pessoas que questionam mesmo, disruptivas, né? A Maíra é idealidade 9, que é uma idealidade de pessoas, né? A gente chama a idealidade como se fosse o número da alma, né? De pessoas que já vêm com conhecimento e uma sabedoria, né? Então, ao meu ver, a Maíra consegue usar esse repertório que ela traz de outras experiências, de outras vidas, na vida atual, com muita coragem, como ela está falando, né? E ela é um destino 3. E o destino 3, ele é um destino que normalmente ele caminha por vários lugares, né? Ele faz várias coisas, né? E a Maíra, realmente, como ela falou aqui, ela faz um monte de atividades diferentes. Isso é muito legal. Uma coisa que você falou, Má, que eu acho bacana falar, da história da idade, né? Você falou assim, com 30 anos eu comecei a tocar saxofone. Eu acho que isso é uma das crenças que as pessoas têm, né? Em relação à idade. Qual a idade certa para eu fazer uma mudança, para eu começar a fazer algo novo, né? Como que você vê isso? Então, eu tenho várias coisas. Eu acho que, assim, eu tive algumas mudanças de carreira antes, mas sempre CLT, sempre naquele mundo mais tradicional, que era onde eu acreditava que eu deveria circular, né? Eu sou carioca, moro em São Paulo, eu vim do subúrbio do Rio, eu sou de Campo Grande, lá no Rio de Janeiro, estudei em colégio público a minha vida inteira. Eu falo que em dado momento da minha vida, meu sonho era ser, sei lá, secretária numa grande empresa. Eu já achava que ia ser o auge, porque a minha mãe era dona de casa e o meu pai era vendedor de carro. Então, para mim, era tipo, se for secretária numa grande empresa, já vai ser tudo para mim. Então, na medida que eu fui evoluindo na carreira, eu fui vendo que eu tinha um potencial, eu fui acreditando em outras possibilidades. Mas muitas vezes a gente tem um referencial muito fixo, a gente só vê aquilo, a gente é ensinado a vida toda a ser CLT, a querer uma segurança, a gente acha que segurança é estar em uma empresa com a carteira assinada. E aí eu acho que teve ali, né, para quem acredita nessas coisas, teve o retorno de Saturno, 28 anos, um monte de coisa, ou é a crise dos 30, chamem do que quiser. Isso bateu em mim. Falei, cara, tô aqui com 28, 29 anos, eu era gerente nacional de trade marketing na TIM, eu tinha um time, eu tinha um orçamento, mas aquilo meio que, cara, beleza, e aí? Né? O que é a próxima etapa? Né? Será que existe esse troço de vencer? Quantos mais anos eu vou trabalhar? Mais 30? Né? Ainda mais agora no Brasil, que ninguém sabe quando se aposenta. E fazendo coisas por causa de dinheiro e tal. Eu acho que, assim, é óbvio que teve que chegar num limite, num ponto financeiro, né? Eu tava com um salário bom, já tinha crescido na carreira. Eu acho que a gente só consegue criticar o sistema e pensar em novas coisas. Quer dizer, só consegue não, é mais fácil. Né? Eu sempre falo, quando a gente já está alimentado, nutrido, tem um teto, tem uma casa, tem uma reserva financeira.
né? Esse papo de, ai, por que que o pobre não é esforçado? Por que a pessoa não vai lá? Pô, a pessoa mal tem o que comer, a família é pobre, sei lá o que. É difícil você criticar um sistema se você depende tanto dele para viver. Então, eu acho que chegou um ponto na minha carreira que eu tinha uma reserva, que eu tinha uma coisa já em mente. Falei, cara, isso não faz sentido, eu preciso mudar. E meio que me deu um estalo também. Sérgio, eu tô com 30 anos, não casei, não tive filho, entendeu? Que, tipo assim, já não tô cumprindo as Não supostas. tô cumprindo o protocolo, né? Já tô... Você quer saber que se dane, então, né? Meio que eu acho que eu liguei um mood meio assim. Vou fazer umas coisas que deram na minha telha. Até hoje eu segui o protocolo, eu fiz a carreira, eu estudei o que disseram que eu tinha que estudar, eu fiz o que a sociedade esperava de mim. E agora eu vou testar outras coisas. E foi quando eu vim para São Paulo, principalmente, né? Para conhecer essa área de transformação digital da Nextel na época. E que eu entrei para esse mundo de tecnologia e que eu comecei a ver um monte de coisa que rolava. Eu vejo que as empresas tradicionais estão num outro mundo, assim, né? É triste, porque eu falo assim, não foram os bancos que inventaram um novo tipo de banco. Teve que vir o Nubank para inventar outra coisa, né? Não foi, sei lá, as empresas de hotelaria que inventaram o Airbnb. Foi alguém de fora que veio e inventou esse novo modelo de negócio. Parece que quando você está inserido num contexto, você não consegue reinventar aquele contexto. E a gente fica num looping. Então, quando eu vim para cá, para São Paulo, empresa de tecnologia, naquele mundo, eu falei, caramba, tem 1000 e outras profissões ganhando bem, um setor abundante, né? Quando eu estava em marketing, tinha muita competição, muita escassez, uma mentalidade de escassez muito forte. E eu vi essa abundância me chamou. Eu vim para cá ganhar menos, na realidade. Porque eu já estava num lugar mais privilegiado de poder ganhar menos nesse momento da minha carreira, nem sempre eu estive. E aí eu comecei a perceber que existiam esses profissionais, né, de agilidade, facilitadores dos processos dentro das empresas, que trabalhavam de agilidade. Tem um manifesto ágil, caso você esteja assistindo e não saiba do que se trata, que foi escrito há 20 anos atrás, né, dizendo que a gente tinha que olhar mais para os indivíduos do que para processos, mais para responder às mudanças do que seguir um plano. Aquilo tudo para mim era tão óbvio, só que parecia que era, sabe, sei lá, língua de outro planeta quando eu falava nas empresas que eu passei, nas empresas de tecnologia, aquilo era tudo. E, então aquilo me abriu uma porta e me deu muito essa coisa de experimentar. Agora eu vou experimentar outra coisa. E veio essa coisa do saxofone. Eu vi uma pessoa que aprendeu do nada, a pessoa não sabia tocar, em 6 meses a pessoa estava tocando alguma coisa. Aí eu lembro que eu pensei, bom, se em 6 meses uma pessoa tocou, supondo que eu seja lenta, põe um ano aí. Mas se eu demorar um ano para aprender um saxofone, eu tô achando que eu tô no lucro. Já deu 30 aqui, eu nem sabia nada, né? Ler partitura, eu não sabia nada. E aí também me veio essa coisa da experimentação e da diversão também. Eu acho que eu levava a minha vida muito a sério até então. Me veio muito essa coisa, ai não, o trabalho precisa ser divertido, a vida precisa ser divertida, são 8 horas por dia nesse troço, não dá. Então foi que eu comecei a misturar, né? Ser mais facilitadora, falar de novas formas de trabalho e, ao mesmo tempo, aprender depois dos 30. É uma crença que a gente tem, não sei de onde que a gente tira isso, limitado. Esse negócio do 30 para quando o ser humano vivia até 40, né, meu povo? A gente tá vivendo até 100 anos agora. Tipo, exatamente. Eu vou 30, novo 20, 40, novo 30. Tipo, não tem o menor sentido esse negócio. É verdade. Você falou essa coisa da revolução industrial, né? E da questão da nossa vida. Eu estava lendo ontem uma reportagem que uma amiga me mandou sobre depressão, acho que é do Peter Drucker, né? Que ele é psicólogo, psicanalista, uma coisa assim. E ele estava falando que as pessoas, elas levam a vida delas como se a vida fosse uma empresa, né? Então, assim, a gente está com esse pensamento, essa forma de pensar tão incrustado na gente que a gente traz esses valores para a nossa vida pessoal, nosso dia a dia. Então, a gente coloca metas na vida a serem atingidas, né? E se você não atinge aquela meta num determinado tempo, você se sente fracassado, né? E sempre metas muito relacionadas à questão financeira, e dinheiro e tudo mais, né? E aí as pessoas esquecem de realmente de viver, né? De aproveitar, de usufruir da vida, né? Fica tudo muito girando em função dessa questão do seu trabalho. E já que a gente passa tanto tempo trabalhando, né? É normal que as pessoas se questionem de novas maneiras de fazer, né? De outros tipos de trabalho. Porque assim, se você passa ali 8 horas do seu dia e você não tá feliz, porque é normal, né? Um dia ou outro você tá meio de saco cheio, tudo bem. Mas assim, todos os dias você não tá a fim de fazer, você tá desmotivado, você tá triste, precisa olhar para isso, né? Precisa olhar para isso. Então, tirar esse peso que às vezes a gente coloca na questão do trabalho e se permitir olhar para outros lugares, né? Se permitir olhar para novas maneiras de fazer, né? E, inclusive, uma coisa muito legal que você trouxe quem disse que eu preciso ter um só emprego?
né? A gente que trabalha em CLT tem muito essa ideia, né? Do tipo, olha, eu preciso ter um emprego ali, a minha carteira assinada, mas espera aí, né? Se eu for ser autônomo, eu posso fazer mais de uma atividade, por que não? E eu acho que também algumas empresas até estão já sendo mais flexíveis nesse sentido, né? Do funcionário poder fazer outras coisas, né? Como é que você vê isso? Inclusive, achei engraçado na live que eu assisti que você falou, né? Que as pessoas acham que é instável você ter um só emprego. Né? Não, desculpa, acham que é instável você não ter, né? Você ter mais de um emprego. Mas é justamente o contrário, né? Exato. Eu falo que é o Marco Baron, é um consultor que me fez essa pergunta uma vez e aquilo me abriu um portal, né? Porque a gente tem essa sensação, não, porque CLT é estável, não sei o quê. Como se daqui 2, 3 meses seu chefe não pudesse te mandar embora, uma pandemia não pudesse começar e você simplesmente não tem o que fazer, né? E muitas pessoas ficam tão especializadas em uma determinada empresa que depois, para se recolocar em outra coisa, tem dificuldade. Quando você trabalha de maneira autônoma, né? Eu lembro que ele falou assim, olha, se você tem um emprego CLT, você tem um emprego, toda a sua fonte está concentrada num lugar só. Mas imagina se você for autônomo, você pode ter relações com muitas empresas. Você pode ter vários empregos. Vários empregos não parecem mais seguro e melhor do que um emprego. E eu fiquei, sim, parece, né? Tipo, porque se eu não tiver um, eu tenho outro. Se eu não tiver outro, eu tenho outro. Tipo, eu tenho muitas possibilidades do que ficar dentro de uma empresa só. E aquilo foi me dando uma segurança no tempo, né? De tentar viver como autônomo mesmo, como consultor e me associando e trabalhando em rede, né? A gente tem uma falsa sensação de que a gente vai estar sozinho. Mas a gente precisa entender essa construção de networking, porque muitas vezes a gente está tão bitolado numa empresa que a gente está, que a gente não olha para o lado, a gente não atualiza LinkedIn, a gente não fala com mais ninguém, a gente não olha como é que o mundo tá. A gente está ali recebendo o nosso salário e num piloto automático. Né? Eu falo que quem trabalha demais não tem tempo de criar, de inovar. Quem trabalha demais não tem tempo de saber quem é. Você se torna, a sua identidade se torna a própria empresa. Você sai da empresa e fica quem eu sou. Esse mundo, o capitalismo trouxe muito isso. O ser humano, ele não é nada se ele não trabalha. O que você é quando você não trabalha, né? Quais são os seus gostos? O que você quer? Né? A gente não foi criado para trabalhar o tempo inteiro. A gente plantava, a gente colhia, a gente pensava no nada, a gente ficava embaixo da árvore, maçã caindo na nossa testa, para a gente ter uma ideia. O que aconteceu? Que eu tenho que trabalhar 8 horas por dia e para mim, que sou uma pessoa diurna, são as melhores 8 horas do dia. Eu não quero ficar essas 8 horas fazendo coisas para empresas, por mais que eu goste do meu trabalho. Eu quero poder ficar à toa, eu quero poder, tipo assim, eu falo, eu gosto de me exercitar. O que eu não gosto é de acordar às 7 horas da manhã, gente. 6 horas da manhã eu vou me exercitar, não quero. Né? Eu quero me exercitar. Tem gente que fala, exercício é chato. Não, gente, chato é acordar às 6 da manhã. Se a gente tivesse tempo durante o dia, a gente se exercitaria, entendeu? Mesma coisa, alimentação saudável é ruim. Se você não tivesse tão estressado, talvez você se alimentasse de maneira saudável. Então, essas crenças vão sustentando e a gente tem que tomar cuidado. A gente cai sim no piloto automático. Acorda, trabalha, janta, dorme. Acorda, trabalha, janta, dorme. Aí, final de semana, tá exausto, descansa, volta. Que loucura é essa? Tipo, que loucura é que a gente não critica isso, mas a gente precisa criticar. A gente precisa pensar sobre isso, sabe? É tudo, né? É um piloto automático. E aquela coisa, todo mundo que você convive faz assim também, seus amigos, os seus amigos muitas vezes viram os amigos do trabalho, a sua rede, ela se comporta dessa mesma maneira, né? Então você fica ali naquela bolha, achando que aquilo é o certo. Só que quando você conversa com uma pessoa que não tá nesse meio, você fala, putz, é possível, né? Então é o que você falou do network, a importância de você conversar com pessoas que fazem coisas diferentes, né? Que trabalham em nichos diferentes, que trabalham um modo de trabalhar. E vão te dizer que é possível, né? Eu lembro que quando eu comecei com essa coisa de ser consultora, de questionar, e eu conheci, né, o Marco Baron, um outro consultor, eu tenho uma amiga também, a Thaís Fabres, que é sócia de uma consultoria de publicidade voltada para mulheres. Você vai falar, essas pessoas te dizem que é possível. Você vai ver que elas pagam as contas delas, que aparece o negócio sim, que elas prospectam. Não é que é fácil, né, levar a vida de uma outra maneira, mas para mim também não estava fácil estar dentro das empresas obedecendo um monte de coisa, fazendo coisas que eu não concordava. Porque tem gente que fala assim, mas é muito difícil empreender. Eu falo, e ficar dentro de empresa fazendo coisas que você não concorda é fácil? Ou ficar dentro de lugares que trabalham com coisas que você não se sente motivado é fácil? Hoje em dia eu trabalho pra caramba também. Eu falo, eu tenho projetos fechados até julho. Depois de julho não sei o que vai acontecer. Mas estou trabalhando, falo com um, falo com outro. E é bonito como a rede se ajuda.
Porque as pessoas que estão nessa situação, elas sabem que não é tão fácil. Então, um indica o outro. Hoje eu já indiquei a Thaís, eu indico o Barão, eu tenho certeza que outras pessoas me indicariam. Eu cheguei a determinados lugares por indicação deles. Então, né, eu tô aqui falando com você. Quem trabalha dessa maneira, as pessoas têm... Quando você vai se aproximando de gente semelhante, de gente que quer a mesma coisa, todo mundo tem o interesse de se ajudar, porque a gente quer que o outro dê certo, né? Eu não quero dar errado. Se der errado, porque eu quero ter essa história para contar. E se eu não quero que dê errado, eu também quero ajudar o outro para ele também ter essa história para contar, sabe? Sim. E aí eu acho que isso vai muito de encontro, né, com essa história de a gente ter muito claro e definido quais são os nossos valores, né, do que você falou, tem gente que acha que é difícil empreender, né, que é difícil essa instabilidade, mas como você mesmo disse, para algumas pessoas pode ser muito mais difícil estar ali fazendo uma coisa que não quer, entrar em reunião que não está afim, seguir um protocolo ali que não quer. Então, assim, qual que é o seu valor, né? O que é mais importante para você? Se a estabilidade a suposta estabilidade é muito mais importante e você está disposto a ficar ali fazendo aquela coisa sempre no mesmo ritmo, dependendo de uma liderança para você ganhar mais ou para ser promovida, ok, mas assim, se os seus valores são uma pessoa que quer conhecer coisas novas, que você quer se movimentar, que você não quer ficar ali na inércia, você tem que arriscar, né? Você não vai conseguir ter as duas coisas, né? Você tem que dar um passo adiante e arriscar. E aí cair nesse lugar que você falou, que é o do você deixar rolar, né? Ai, perdi o termo. Quando você se joga no desconhecido, né? Quando você joga no escuro e as coisas vão acontecendo, meio que fluir, né? Fluir com as coisas. E isso a gente também não está acostumado, porque a gente tem muito essa mentalidade de fábrica mesmo, né? De processo, de eu preciso saber, né, o próximo passo, mas talvez você não vai saber. Isso também é legal, né? É emocionante. Eu acho que é importante trazer uma ressalva aqui, né? Tipo, isso é legal, é emocionante, dado que você já tem uma reserva, dado que você está num lugar privilegiado, sabe? Eu gosto de... A gente já ia trazer isso na pauta, né? Que eu vim de família pobre, eu fiquei dentro desse padrão por muitos anos, porque eu falo que quando a gente vem de uma família mais humilde, a nossa prioridade é se alimentar, é ajudar os pais, é tirar a nossa família daquela situação, né? Então, eu tô com 36 anos agora, até meus 28, 29, eu segui aquilo porque eu precisava do dinheiro, eu precisava batalhar. Então, eu obedecia as regras, eu fazia o que era esperado. Eu só consigo viver dessa maneira depois que eu criei uma reserva financeira, eu me planejei, eu tive uma rede de contatos para aí sim eu tentar, né? Porque senão fica aquele discurso meio papo, meu Deus, só vou receber salário até julho e depois o universo vai prover. Não é sobre isso, assim. Eu tenho uma organização, né, financeira que me permitiu trazer até aqui. O que eu gosto de contar é que eu não nasci de uma família rica, de uma família, né, não, ela tá contando essa história, é muito fácil, né, meu amor? Veio de uma família privilegiada, não é o meu caso. E é por isso que eu gosto mesmo de trazer essa história, para dizer que não é que é simples, mas é possível, né? Eu até gosto de falar, eu não falo inglês fluente direito até hoje. Eu estudei em colégio público a vida inteira. Então, assim, não vou dizer que vai acontecer para todo mundo, que é fácil, que é tranquilo. Acho que tem que ter um pouco de estômago, sim, né? Mas algumas pessoas têm mais esse apetite, né? Para saber como para testar como seria. E uma outra coisa que me encorajou também é que esse mercado de tecnologia e de agilidade, do qual eu sou especializada, tem mais vaga do que gente, né? Eu falo, se a pessoa está em dúvida hoje no que seguir da carreira, gente, vai para alguma coisa de tecnologia, sério. Se tem alguém jovem aí ouvindo essa live, gente, vai caçar. Porque tecnologia é o que... estamos em pandemia. Vão ser soluções de tecnologia que vão resolver coisas. O mundo se acabou. Tecnologia. Então, cara, é uma coisa louca. Eu nunca vi isso na minha vida. Tem mais vaga do que pessoas. Então, foram pequenos elementos que foram me dando segurança. Então, não foi por um impulso, né? Eu não tinha uma grande fortuna guardada, mas tinha um dinheiro, um pouco de coragem e essa crença que, cara, se eu não conseguir evoluir nisso, eu vou buscar um emprego normalmente, assim como vivi minha vida inteira, para pagar as minhas contas, né? Então, eu gosto de trazer esse recorte, que nem sempre me vi num lugar de privilégio, a não ser o fato de eu ser branca e hétero, mas atualmente, né, assim, que já é bastante coisa no caso, né, ainda mais aqui no Brasil, mas eu vim de uma família pobre e que a gente nunca pensei em empreender. Eu achava que empreender era para privilegiar, gente rica, que nasce em berço de ouro.
Então, hoje em dia, eu não tenho uma empresa, nem sei se eu quero empreender, mas eu sou uma empresa, né? E eu percebo isso, que a colaboração, essa, essa tentativa, né, de fazer uma coisa de uma maneira diferente, pode acontecer. Não vai ser simples, não vai ser fácil, mas na hora que você tá lá, você vê que se você se associou às pessoas boas e pessoas que querem mesmo que você, elas vão te ajudar, elas também querem que você dê certo. Ela não quer que você fale, ai, tentei ser autônoma, ai, não deu certo, tive que voltar, sabe? Eu vejo Sim. muito, muito apoio nessa minha jornada também. Isso é muito interessante. E aí, né, essa coisa do processo, né, como você falou mesmo, né, da preparação, né, porque muitas vezes a gente vê, assim, essa romantização mesmo em relação à mudança de carreira, transição de carreira. Ai, meu Deus, a pessoa mudou e tá dando super certo e tal, que legal, e todo mundo acha que é virar uma chavinha e realmente não é, né? Existe um processo, né? Eu também tenho passado por um processo, né, muitos anos de carreira corporativa. Estou aqui me aventurando na numerologia e as pessoas às vezes falam para mim, nossa, você tem coragem. Eu falei assim, gente, foi uma história construída há 5 anos. Quando eu me liguei, quando eu percebi que talvez eu quisesse fazer outras coisas, eu vim amadurecendo essa ideia, né? Eu vim me conhecendo, eu vim entendendo até onde eu conseguia ir, qual que seria o meu limite, quais eram os meus valores, do que eu poderia abrir mão, né? Porque tem isso, né? Durante um momento de estabilidade, você fala do que eu vou abrir mão nesse momento para tentar buscar outras coisas, né? Então, assim, para as pessoas, né, que estão assistindo a gente, entendam que é um processo, que não é uma coisa que vira uma chavinha. Então, muitas vezes as pessoas me procuram achando que, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Não sei. E esse medo paralisa. Quando na verdade não. Dê um primeiro passo de você começar a observar, começar a pesquisar, começar a juntar um dinheiro pensando nisso, e também que nada é definitivo, né? Se você já construiu uma carreira, se você já tem né, um conhecimento, se amanhã não der certo, você volta, né? Não, nada está escrito em pedra. Tudo são possibilidades. Agora, é importante, né? Tem um comentário, mudar de carreira é dificílimo. Mas é importante a gente comunicar para as outras pessoas. Toda vez que eu quis mudar de carreira, eu saí falando, quando eu era da área comercial, eu fui falando com pessoas de marketing, falando que eu gostaria de migrar para marketing e tudo mais. Quando eu quis para a área de tecnologia, eu vim para São Paulo ganhando menos do que eu ganhava antes, um cargo menor, para eu poder conhecer outros segmentos, né? Eu era sênior num lugar, em tecnologia eu não era, eu tive que dar um downgrade. Mas tudo isso depois que eu já tinha juntado um dinheirinho durante 10 anos aí de carreira para tomar esse risco de dar um downgrade, de ganhar menos, de vir para outra cidade. E nesse meio tempo é isso, gente. Networking, fala com um, fala com outro. Acho que a primeira vez que alguém eu sempre arrumei emprego em vagas.com na internet, assim, LinkedIn. A primeira vez que eu vim por indicação foi para São Paulo. Quando um amigo meu me trouxe, não porque ele me colocou na vaga, mas porque eu tinha competência, mas eu era amiga dele. Né? Tem muita essa coisa, não, porque tudo é QI. Tem que falar inglês fluente. Tudo... Não é assim que as coisas funcionam. Não é para tudo. Não vai ser simples, mas não é impossível. Tem que ser um pouquinho persistente, um pouco cara de pau também. Porque o que nunca me faltou foi cara de pau nesse tempo todo, de pedir as coisas, de puxar assunto com pessoas, sabe? E de olhar para esse lugar. É desafiador, mas não é impossível e não é da hora para outra. É isso que você falou. Fui migrando, ganhei menos, aceitei cargos menores, fui aprendendo, fui falando com um, fui falando com outro e pedindo mesmo, gente, estou interessada em virar consultora, se tiver alguma coisa aí, sabe? Enfim, e essas pessoas que se identificam, eu falo que uma pessoa sozinha é maluca. Mas quando você vai achando outras pessoas, junta 10 malucos, já não é mais maluco. Vocês já estão vendendo um negócio aí. Então, procure seus malucos, né? Procurem as pessoas que estão querendo, que fazem coisas, né? Tem uma profissão que você quer ter? Olhar lá. Quem são essas pessoas dessa profissão? Como elas fizeram, né? Será que eu posso... Como eu me aproximo delas para saber o passo a passo? Às vezes elas mesmas vão te ajudar. Eu tenho essas duas pessoas que eu conheci, consultores, que eu me admirei eles e quis ser consultora pela primeira vez, eles mesmos me indicaram para coisas depois, conforme eu fui conversando e tudo mais. Então, é super importante a gente saber que é desafiador, mas não é impossível. Mas a gente está falando aqui de um lugar um pouquinho já privilegiado, onde você tem um pouco de reserva financeira, onde você tem uma rede, né?
Não saia Sim. metendo louco, não conheço ninguém, não tenho dinheiro, mas vou... Calma, não é Sim. sobre isso essa live, ok? Não é sobre isso, é verdade. Não é sobre isso, mas às vezes eu vejo também que tem gente que chega num limite, né? Eu tenho uma amiga que eu também quero convidar ela também para fazer uma live, que ela chegou, teve um burnout. E aí foi assim, ou eu saio, ou eu vou surtar, né? E aí ela acabou indo para um caminho de artes, né? Então é o que a gente estava falando lá no começo. Você falou, na verdade, bem no começo. Não existe um caminho único, né, que dá certo para todas as pessoas. Acho que às vezes as pessoas ficam nessa expectativa de encontrar uma fórmula, né, mágica, ou tem alguns coaches que vendem aí, né, vou te entregar o seu propósito em 10 passos, em 10 encontros, e não é assim, né? Existe um processo que ele é individual e que vai de cada um trilhar e se compreender e saber aquilo que você gosta, né? Aquilo que você quer. E às vezes está no seu hobby, aquele seu emprego, né? Aquele emprego do futuro. Às vezes está num relacionamento, numa relação que você tem, né? Não achar que existe uma fórmula. E eu acho que isso também impede as pessoas de fazerem, né? Eu Fazerem. acho que essa coisa do hobby, né? Eu lembro que quando eu era mais nova eu tinha uma mentora, assim, uma mulher que eu conheci durante a minha jornada e ela falou, olha, o seu talento, ele tá numa coisa que é tão fácil para você que você não acha que alguém te pagaria para fazer isso. E hoje eu me vejo como professora, comunicadora, eu sempre fui uma pessoa de falar, de me comunicar, eu ficava, alguém vai ficar me pagando para ficar falando, né? Óbvio que você não pode ficar falando coisa aleatória, eu tenho coisas a falar, né? Então, eu acho que é super importante você perceber o que é fácil, essa coisa do sacrifício também. Não. Tudo é sacrificante, você só vai ganhar dinheiro se você se esforçar muito. Eu faço muito esse convite para cá, talvez uma coisa que é muito fácil para você é difícil para o mundo. E você possa ajudar o mundo naquilo que é fácil. Sempre foi fácil para mim me comunicar, palestrar, falar. E para outras pessoas, às vezes, é super difícil, né? São tímidos, não conseguem. Então, você colocar isso que é fácil para você, esse talento à disposição e a serviço do mundo, às vezes já é um primeiro passo. Né? Alguém falou sobre propósito, né, aqui no chat, e às vezes eu fico me questionando, né? Eu tenho uma preocupação da gente ficar caçando esse tal desse propósito e achar que a gente é sem propósito. Eu já achei que tinha vários propósitos diferentes e mudei de opinião no meio do caminho. Eu acho que é importante a gente ir percebendo se é mais para cá do que para lá, sabe? Eu falo sempre isso, olha, eu não sei se esse ainda é o meu propósito, mas eu já acho que é mais para cá do que para lá, porque eu sinto prazer nisso, não é tão sacrificante, as pessoas me pagam um valor que eu considero adequado para fazer o que eu faço. Então, mas é isso que você falou, cada um no seu tempo, na sua jornada. Eu não estou atrás de uma grande vitória, né? Eu acho que essa ilusão, o que é conquistar o topo? O que é vencer? Eu acho que isso é um parâmetro muito individual. A gente é criado achando que tem uma grande vitória, que a vitória é ser rico, né? Principalmente Sim. no nosso sistema. Ser rico que é a vitória. A gente tem tanta gente humilde, né? Inclusive os maiores índices de felicidade, tem pesquisas que falam sobre isso. A vida de gente humilde, não é de gente rica. Então, a felicidade ela não está atrelada a isso, né? Mas sim a gente levar uma vida que tem a ver com os nossos valores, com o que a gente acredita, com o que a gente acha que é congruente com a gente. E que possa pagar nossas contas, né? Com Sim, certeza, né? Que possa exatamente. gerar, que também é super importante. O importante é você conseguir pagar sua conta, mas é justamente isso, né? Tem pessoas que o valor das pessoas vai ser em comprar um carro, uma casa do ano. Mas para outras é poder ter um tempo livre, poder, no meio da tarde, sair para tomar um café, poder fazer seu próprio horário, poder, né? Que agora a gente está em pandemia, né? Isso já é mais comum, mas antigamente a gente não podia, sei lá, trabalhar de home office na praia. Hoje em dia isso é uma possibilidade. Quando as coisas voltarem, né? Acho que isso vai mudar um pouco, mas assim, é você ter essa flexibilidade. Então, assim, o que é valor para você, né? O que é sucesso para você? Para mim, hoje, sucesso é ter paz. É conseguir ter tempo de fazer outras coisas, de trabalhar, mas também de ler meus livros, de fazer meus cursos. Isso, para mim, é valioso. Então, para mim, pode ser que eu abra mão de, né, uma grana, uma estabilidade para fazer essas coisas, né? Mas tem gente que não, né? Tem que colocar esse peso. E uma outra coisa que você trouxe muito legal é a questão dos talentos, né? Então, da gente olhar aquilo que a gente tem de melhor, né? E a numerologia ajuda muitas vezes a gente entender quais são esses nossos talentos
e pensar o que eu posso fazer com isso. Porque eu acho que o mundo corporativo coloca a gente muito numa caixinha, né? Tem algumas competências que são básicas, né? Que todo mundo tem que ter, de network, de saber mexer em planilha, de saber, né, fazer ali o jogo de cintura. Mas tá, tem gente que não se dá bem nisso e fica ali se esforçando, né? Fica ouvindo feedback negativo, que tem que melhorar, e acaba ficando frustrado. Mas ao invés da pessoa pensar, olha, será que talvez o meu estilo de ser, o meu jeito de ser, não cabe nesse ambiente? Eu tenho que procurar um outro tipo de emprego, ou de trabalho, ou de empresa, enfim, que se adapte, que eu me adapte melhor, né? Eu acho que é pegar esses talentos e buscar no mercado que tipo de profissão que você pode usar aquilo que você é bom, que você já traz, né? Eu sempre valorizei muito isso. Falar essa coisa, tem que desenvolver os gaps, tem que desenvolver o que você não sabe. Cara, as pessoas são complementares, entendeu? Acho que as empresas perdem muito quando não usam aquilo que as pessoas já são boas. A gente já é bom em um monte de coisa. Será que todo mundo tem que desenvolver os mesmos talentos? Ou será que a gente precisa aproveitar os talentos que a gente já tem? Como é que a gente se complementa? Como é que essa combinação aqui gera uma coisa nova? Se todo mundo tem que saber das mesmas coisas, como é que a gente vai inovar, gente? Eu não aguento com esse negócio. Tem que seguir todas as regras, todo mundo tem que fazer o mesmo curso, a mesma pós-graduação, a trabalhar na mesma empresa, mas a gente tem que inovar, tá? Uma coisa não se relaciona com a outra, é quase impossível, né? Que a gente consiga realmente fazer uma coisa diferente. Então, eu sempre questionei, por que todo mundo tem que saber mexer no Excel? Eu sei de outras coisas, sabe? Eu vejo que a gente é muito convidado desde a escola, né? Todas as matérias iguais para os mesmos alunos. Chega nas empresas, todo mundo tem que ter o mesmo comportamento, todo mundo tem que ser comunicativo, todo mundo tem que... Gente, que isso? Que isso? Cadê, né? Cada um é o que é e tem uma coisa para colocar no mundo, gente. A gente aproveitar o potencial de alguém é super rico. Você vai ter alguém motivado, engajado, dando o seu melhor, e com facilidade, imagina, não vai ser um sacrifício, vai ser gostoso. Então a gente precisa conhecer esses nossos talentos. E para mim, o que é talento é tudo que é muito fácil para mim, tudo que é tranquilo, que eu gosto, que eu quero fazer, e ver como aquilo se encaixa. Como, né? De repente, onde você passou na empresa que você tá ou estava, não era valoroso, mas tem outros lugares que vão te pagar. Eu falo, tem algumas empresas que eu era rebelde. Empresas de tecnologia, eu sempre fui ótima. Inovadora, olha que garota incrível. Porque nas empresas tradicionais isso não era bem-vindo, mas o meu comportamento era bem-vindo em empresas menos tradicionais. As empresas de tecnologia são empresas mais abertas a comportamentos não tão padrão. E quando eu trabalhei, foram mais de 10 anos em empresas tradicionais, eu era toda hora convidada a voltar para a caixinha de parecer com todo mundo, sabe? Que nunca foi uma caixinha que eu me dei muito bem. Isso é muito cruel, né? Eu acho que a gente se acostuma a ter que se encaixar, e você trouxe muito bem a questão da escola, né? Acho que a escola é o primeiro lugar em que todo mundo é medido pela mesma régua, todo mundo tem que tirar 10 em matemática, geografia, e muitas matérias muito nesse campo da racionalidade, né? E não traz, né? Por exemplo, educação física e artes eram matérias que eram totalmente desconsideradas, ou ninguém dava valor, todo mundo faltava, né? Então, assim, poxa, a gente desenvolvia tanto o cabeção e a outra parte, né? E a sensibilidade, e o corpo não é importante, né? A gente, nesse mundo capitalista, tirou essa parte, e muita gente cresceu achando que era incapaz, cresceu achando que não servia para nada, porque tirava 0 em matemática, porque tirava 0 em português. Mas espera aí, quais eram os outros talentos dessa pessoa, né? E hoje elas ficam ali sem saber para onde ir, né? Por isso que é importante ressignificar todos esses valores, encontrar realmente quem você é, encontrar lugares e pessoas que se pareçam com você, né? Para você entender que é possível, saber que dá para mudar, né? E fazer diferente. E, Má, uma outra coisa para a gente finalizando e depois abrir para pergunta se alguém quiser, eu queria falar um pouco da Alma Moral, né? Porque assim, a Alma Moral é um livro que realmente abriu minha cabeça para muita coisa, né? Porque é um livro que vai questionar o que é certo e o que é errado, né? Os nossos valores do que são certo e errado, e vão falar dessa importância da traição, né? Versus a tradição, né? E a gente fica muito no campo da tradição, né? Que é aquela coisa do fazer o que todo mundo faz, fazer aquilo que a gente aprendeu, né? E esse livro ele traz essa coisa da traição, né? Como que você assim vê esse livro? O que te despertou nele de mais interessante?
Eu cheguei até a Alma Imoral, na verdade, eu nunca vi a peça de teatro, né? Mas tem uma peça de teatro que foi me recomendada quando eu li uma frase pela primeira vez. Um consultor, um desses consultores, o qual me inspirou muito na época, né, para virar consultora, que era: sem desobediência não há mudança. Né? Quando ele estava numa empresa falando que queria uma transformação organizacional e a gente falando que tinha várias regras e que não podia quebrar regra nenhuma. E quando eu olhei aquilo, eu falei, é isso. Sempre me chamaram de insubordinada e de tudo mais, mas assim, se a gente seguir todas as regras, a gente não vai mudar alguma coisa de verdade. Alguém vai ter que desobedecer, alguém vai ter que trair o que está colocado para gerar uma mudança. E aí ele falou da peça de teatro, que eu acabei não indo ver, me arrependo amargamente, porque acabei enrolando e não fui. Vi o livro e tem um documentário também no YouTube, agora para quem quiser ver. Recentemente, lá no meu perfil no Instagram, eu gravei um vídeo sobre desobediência organizacional, né? O quanto os desobedientes é que geram transformações. Mas sempre vai causar esse impacto. Na primeira vez que a pessoa fala uma coisa, né? Ai, que absurdo isso que ela falou. Como que pode desobedecer essa regra? E daqui a pouco tudo era loucura, até que daqui a pouco todo mundo, caramba, mas não é que talvez tivesse sentido? Né? Quantas pessoas morreram sendo tidas de maluca e tal, e hoje em dia são mártir de alguma coisa. Então, a Alma Imoral, ele trouxe muito isso, né? Como a sociedade às vezes considera alguma coisa imoral, uma traição, um absurdo, mas que aquilo foi extremamente necessário para gerar mudanças que fizeram a gente evoluir, né? Desde que a Eva foi lá e mordeu aquela maçã, né? Ofereceu a maçã e quebrou a regra, a coisa toda, aquilo tudo foi gerando uma evolução na gente, e a partir de pequenas regras que foram quebradas. Então, quais foram as pessoas, né, que quebraram regras, fizeram coisas imorais, coisas que não eram aceitáveis para aquela época na sociedade, e que depois, hoje em dia, a gente idolatra, acha incrível, mas naquele tempo, amor, teve gente que foi até crucificada na cruz, não é? Porque não era aceito, era um absurdo. Hoje em dia, nossa, como era genial, como era importante. Então, como a gente tem que tomar cuidado, né? E como é importante que algumas traições aconteçam, sim. Né? Tem uma frase que eu não sei de cabeça que é super bonita, que fala que há traições muito mais leais, né? Acho que é bonita essa frase, eu postei esses dias, mas não sei ela de cabeça. Então, há traições de grande lealdade, né? E lealdades super traidoras, assim. É como se fosse uma coisa assim. Acho que foi isso que me chamou nesse livro. Eu falei, cara, eu não tô sozinha, não sou louca. É isso. Às vezes a gente precisa fazer um negócio porque precisa ser feito. Você tem um impulso de que aquilo vai ser o melhor naquele momento e você vai lá e faz, né? Desde que você não prejudique pessoas e ande de máscara na rua, né? De passa álcool gel na sua mão. Né? Porque às vezes quando fala de desobediência, o povo acha que sai desobedecendo de maluco. Mas não é isso que eu estou falando aqui também, mais uma vez. Como é importante às vezes, né? A Alma Imoral, ela me trouxe muito isso, essa validação que de vez em quando a gente vai meter o louquinho para gerar transformações. E é daí que surgem as inovações. As inovações não vêm de pessoas que estavam concordando com o que estava posto. Vêm de pessoas que desconfiam daquilo que está posto. Será que é isso mesmo? Quem disse? De onde saiu isso? Quem disse, sabe? Questionar, né? Eu acho que o importante é o questionamento. A gente aceita muita coisa, né? Muita regra que é colocado sem questionar, né? Desde de cedo a gente aprende algumas coisas, né? E principalmente nós mulheres. Ah, mulher, né? Precisa casar, ter filhos, não sei o quê, né? E aí a gente encarna isso e não questiona, né? A mesma coisa em relação a trabalho. Você precisa comprar um bem para ser bem sucedido. Você precisa, né, fazer determinadas coisas. E aí a gente simplesmente aceita aquilo, mesmo que aquilo nos fira, né? E eu gosto dessa coisa da traição, porque, como você falou, a traição que traz a mudança e o quanto a gente trai a nós mesmos quando a gente se força a fazer uma coisa que a gente não gosta, que a gente não tá afim, que a gente tá ali, às vezes, só no automático, né? Então, assim, é melhor você trair a si mesmo ou trair o sistema, né? Eu prefiro trair o sistema, então vou ser disruptiva e trair o sistema, né? Eu acho que isso é bem legal. Eu trouxe o livro até aqui, a frase que você falou, tá né? Aqui, alguém trouxe, acabaram de colocar, a Ana acabou de colocar no chat. Há um olhar que desnuda, que não hesita em afirmar que existem fidelidades perversas e traições de grande lealdade. Esse é o olhar da alma. Essa frase é muito bonita e eu acho que é bem por aí, sabe? Não existe um único caminho,
nós somos seres individuais, a gente precisa ficar atento aos nossos caminhos, aos nossos processos. Uma vez eu estava numa palestra, né, de uma mulher falando isso. Quem aqui tinha um sonho, né, até os 30, casar, ter filho e ser feliz para sempre? Era uma palestra para mulheres. Tipo, muitas mulheres levantaram as mãos. E ela falou, nossa, que coincidência, né? Será que todo mundo aqui tinha o mesmo sonho? Né? Quantas coisas que vão sendo repetidas na nossa mente, a gente vai achando que é sobre o nosso sonho. Né? A gente guardar esses lugares de reflexão para criticar o sistema, criticar as empresas. Eu mesmo critico coisas, eu falo que eu estou falando, fazendo uma coisa, já procurando, desconfiado daquela coisa, né? Eu falo de agilidade, mas não acho que é a única resposta do mundo. Eu já estou olhando para a autogestão e já acho que seria melhor se a gente combinasse com comunicação. Para a gente ir testando, misturando coisas e encontrando o nosso próprio jeito. Porque parece que existe uma magia. Aí fica uma coisa meio mística mesmo, mas aqui é a live de numerologia, então se você está aqui, você já sabe desse rolê. Fica uma coisa meio... que é assim, parece que quando você encontra esse lugar é muito valoroso para as outras pessoas. Tem alguém querendo ouvir você do jeito que você é, como você fala, o jeito que você traz as coisas. Agora tá ficando na moda esse negócio de autenticidade, mas nem sempre foi, não. A graça era igual, tá igual a todo mundo. E em termos estéticos ainda né? Todas as mulheres fazendo preenchimento, todas as mulheres colocando silicone, todos os homens estão sarados, sei lá. Então, tomar cuidado, porque parece que tem uma coisa ali na sua autenticidade. Na hora que você encontra o seu borogodó, na hora que você encontra o seu negocinho, parece que aí você entra num flow, porque era ali que era pra você estar. É um negócio muito louco. Mas você, na tua hora, tu vai saber. Mas você tem que ficar atento a isso. O que é fácil pra você? O que você não gosta tanto? O que você está disposto a flexibilizar? O que você não abre mão, entendeu? E eu ainda tô experimentando. E amanhã eu posso chegar aqui e falar outra coisa, sabe? Mas que eu acho que a vida é sobre isso mesmo. A gente ir aprendendo e adaptando e olhando, mas atentos, entendeu? Atentos ao que acontece. Se você entra ali numa normose, tem um livro com esse nome também que eu gosto bastante, chama Normose, a patologia da normalidade. Se você entra nessa normose, vai ser muito difícil realmente você fazer uma grande coisa, ou que não seja uma grande coisa, mas você ficar satisfeito com você mesmo. É verdade. A vida é um grande caminhar, né? Não é um ponto final, né? É isso que a gente precisa entender. A verdade, a graça da vida está no caminho e não no ponto de chegada. E isso que você trouxe da autenticidade é muito forte mesmo, né? Porque a gente passa a vida inteira buscando, né, esses lugares dos valores, o que é certo, o que é legal, o que é valorizado no mercado, e fica todo mundo tentando ser aquilo, né? Principalmente no mundo corporativo. Então você tem que falar inglês, você tem que ser bom em finanças, em matemática, e aí fica todo mundo ali igual, né? E quando você tem dificuldade de olhar para você e falar assim, mas peraí, o que eu trago de diferente no mundo, né? E a numerologia, ela mostra isso, porque cada mapa é diferente. Eu nunca peguei um mapa igual, nunca, assim, nunca peguei um mapa que eu falei, gente, é igual. Então, assim, se as pessoas são tão diversas, cada pessoa tem um lugar, né, no mundo. E aí entra nesse lugar que eu acredito também, que é meio espiritual, você trouxe a palavra mística, né? Mas que é isso, né? Quando você tá consciente de quem você é, quando você tá firme daquilo, você vai encontrar os lugares das pessoas que vão precisar daquilo que você traz, né? Assim como você tem coisas que você vai precisar de outras pessoas para te trazerem, né? E essa que é a graça e a beleza, né, da vida e das relações, né? Isso que é bonito e interessante de ver. Certo, Má? Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Se alguém tiver pergunta, manda aí no chat. Mas queria ir agradecendo pela conversa, Má. Muito obrigada por você ter topado, por você ter vindo. Foi um papo super legal. Espero que as pessoas, enfim, tenham se encorajado, tenham se tomado coragem mesmo, né? Se inspirado nessa conversa. Né? Eu acho que o processo de autoconhecimento ele é importante, ele não tem fim também, né? O autoconhecimento é uma palavra, autoconhecimento e desconstrução são duas palavras que agora estão na moda, que estão até caindo meio no clichê, né? Mas é o que a gente precisa fazer, né? É um processo de você desconstruindo essas crenças, essas coisas que você acha que são inabaláveis, mas que na verdade só te prendem. E o processo de autoconhecimento que não termina nunca, né? Não é só você fazer a terapia, né? É você fazer a terapia, mas é você ler sobre coisas diferentes, é você estar em lugares diferentes. Porque senão você fica ali, às vezes eu acho que a terapia,
em muitos lugares ela fica ali fazendo uma manutenção para você ficar ali naquele mesmo lugar, né? Só, vamos dizer assim, tomando cuidado para não pirar, né? Mas é importante você trazer outras referências para você ter coragem e fazer diferente, né? Então, assim, é um processo e que cada um tem que ter o seu e buscar pessoas que possam ajudar, certo? Sim, muito bom. Eu gostei de Muito uma bom. frase aqui que também acho que foi a Ana que trouxe, né? Procurando a perfeição, encontramos nossa pior versão, né? Porque a gente não é perfeito. Sabe qual é a graça? Eu falo que quanto mais eu me apossei dos meus defeitos, mais eu pude cuidar deles, né? Quanto eu negava isso, né? Enquanto eu queria consertar, era mais difícil. E eu não me sentia eu mesma. Quando eu comecei a trazer meus defeitos à tona, e me vulnerabilizar e falar das pessoas, eu me senti mais corajosa e apta a lidar, e aí eu pude evoluir em relação ao que eu achava que era defeito meu. Então, obrigada pelo convite. Como eu trouxe, eu gosto muito de compartilhar as histórias. Quem quiser saber mais, lá no meu perfil tem vídeo de como que eu mudei de carreira, dando dica. Todos esses assuntos que eu abordo, eu trabalho lá, eu misturo tudo lá nesse perfil. Venho buscando trazer essa autenticidade para o mundo através de conteúdos ou de percepções ou de indicações. Fiquei bem contente de saber que meus números, né? Até brinquei que eu sou muito óbvia, gente. Se a pessoa pega meu mapa ali, ela lê, ela sabe tudo da minha vida. É Então, maravilhoso. cada vez que eu fui me encontrando mais com essa pessoa que eu já era, e aceitando e vendo de que maneira isso poderia beneficiar o mundo, e eu fui me desenvolvendo e me vendo, assim. E eu ainda acho que tem muitas coisas pela frente. Então, se alguém ficou inspirado, né, assim, como eu vim participar dessa live, quiser me procurar, eu fico super aberta também para falar e dizer caminhos, né? Não tem um caminho só, mas o caminho da colaboração, o caminho da confiança e o caminho de fazer uma reservinha financeira antes de meter o louquinho, eu acho que é um caminho que tem tudo para dar certo, gente. Legal. Tá? Quem E, chegou no gente, final e quiser, assiste que vai ficar salvo aqui, não vai? vai ficar salvo. Vocês podem seguir a Maíra. Eu marquei ela em vários posts, mas eu vou postar de novo no Stories quando a gente terminar. E só uma curiosidade, Má, você é destino 3, eu também sou destino 3. A gente soma uma relação 6, que é uma relação harmônica. Então, assim, eu fiz essas contas, eu sabia que a live ia ser um sucesso, porque a gente tem essa troca, essa harmonia, né? A gente tá, eu até anotei aqui, a gente tá no dia 7, que é um número muito ligado à espiritualidade e conhecimento, e no momento 3, que é o número da comunicação. Então, assim, a numerologia mostrou que a data foi ótima e que a gente, enfim, tem essa parceria e essa harmonia que foi muito legal. Então, muito obrigada pelo convite, né? Você deve ter achado, meu, essa mulher, essa louca numeróloga, numerologia, me convidando para falar. Mas, assim, você estreou, na verdade, essa conversa. Eu quero fazer outras conversas. Você foi a primeira, a disruptiva. Não podia ter ninguém melhor. Então, assim, de coração, muito obrigada, tá bom? Obrigada, eu amei, né? É bom conhecer, deve ser curioso, né? Tipo, ver as combinações de número e ver como é que é a pessoa, né? E aí você vai pegando os cases, assim, quer conhecer alguém, destino não sei o quê? Vê a live do fulano, né? Vê a live da fulana. Então, ótimo, gente. Obrigada. É sempre um prazer compartilhar a minha história e algumas dicas, né? Leiam a Alma e Moral, Normose, são todos referências para quem está questionando as coisas, está achando que as coisas não estão tão certas assim, ou então que esse normal não está muito bom, não. Tá bom? Ótimo. E que a gente se encontre na jornada, então, galera. Com certeza. E vamos se encontrar pessoalmente quando tudo acabar, né? Sim! Obrigada, Má. Boa noite. Beijo. Tchau. Boa noite. Obrigada, Tchau, pessoal. tchau.